E a Duda para os íntimos, só para nós aqui, e o pessoal do canal 14, da TV FEB, da TV Seja Barra, ok? Mas não comentem, a Duda vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. O nosso preparo é do capítulo 17 do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva a doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Bom, nós estamos no começo de um novo ano. Um momento que por si só traz muitas expectativas. E passamos por outro momento, no qual ouvimos falar constantemente de crises. Cabe a nós mudar esse cenário, renovando nossas vibrações. Provavelmente, já ouvimos falar, em algum momento, que após a tempestade, sempre há calmaria. Mas não seria mais meritório ter calma em meio à tempestade? É preciso despertar essa calma em nós, mudando nossas condutas, criando novos hábitos. E aos poucos, iremos cativar também o nosso próximo, não somente por palavras, mas também com boas ações e bons pensamentos. Podemos fazer coisas maravilhosas. Nós só precisamos aceitar, confiar e trabalhar por isso. Boa palestra a todos. Mestre Jesus, que nos acolhe mais uma vez na tarde de hoje, que nos acalanta nos braços, serenando os nossos corações. Pedimos a Ti que nos envolva em paz nesta tarde, pois mais uma vez, através de singela homenagem, os estudos da casa neste mês são todos da veneranda Joana de Ângeles, pois comemoramos o 9º aniversário e assim pedimos a ela que envolva o Nelson Tavares nos estudos que ela nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Joana. Que o amor de Jesus possa aquecer o coração de vocês. Bom, eu estou aqui substituindo Luzia Matias por conta de problemas familiares. Ela não pôde vir hoje, tá bom? Então também vibremos pelo restabelecimento da saúde dos dela. Bom, o capítulo de que a gente vai tratar hoje... O capítulo de que a gente vai tratar hoje, capítulo 10, tem como título Enganos e Tribulações. O capítulo é do livro O Amor como Solução, como era se disse há pouco, é um texto ditado por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Joana começa dizendo para a gente, nesse capítulo, que o engano já que o título é Enganos e Tribulações, o engano é um fenômeno psicológico comum a
todas as esferas, a todos os reinos ao longo da evolução. E aí ela começa lembrando que desde muito cedo, desde antes de entrarmos no reino nominal, nós já nos colocamos na condição de quem engana para conseguir passar por determinadas tribulações de maneira mais fácil. Ela fala do processo que alguns animais realizam para poder se camuflar e coisa do gênero, e ela vai dizendo, isso é uma aprendizagem que o ser vai acumulando ao longo da sua existência. Porém, quando a gente chega ao reino nominal, uma coisa diferente acontece. A razão guia o nosso comportamento, a nossa conduta. E aí a gente tem um problema importante, porque aqueles processos de autoengano e de engano do outro começam a gerar fugas psicológicas para que ele não realize o enfrentamento das dificuldades que lhe são devidas. Bom, ela vai, neste capítulo, basicamente tratar dessas relações de fuga nos relacionamentos familiares. Então, a gente vai falar hoje bastante e quase que somente de família. A gente vai ter esse ano o curso SOS Família, que eu repito o convite aí da Iraci para vocês participarem. Então, o curso acontecerá na quinta-feira, às 14 horas. Tá? Estão convidados. Quem vai ministrar o curso é a Gisela. Cadê a Gisela? Já está aí? Tá? Ainda não chegou. E eu, tá bom? Então, já estou ensaiando, fazendo um pequeno comercial, é óbvio, né? Então, vamos falar de família. Olha, eu repito muitas vezes, e eu espero algum dia não descobrir que eu estou errado, mas pelo menos a bibliografia espírita endossa um pouco isso, sabe? Eu repito que a gente deve trabalhar sempre diante das dificuldades por ação e não por omissão. Quando você age, você pode acertar ou pode errar, mas aquilo que vai advir da sua conduta vai caracterizar um aprendizado que decorre do teu comportamento. Quando você deixa de agir, quando você se omite diante de certos conflitos familiares, o que você está preparando para você, por meio da fuga psicológica, porque também a ausência é uma espécie de fuga, essa fuga constitui uma perda de oportunidade de aprendizado ao longo da tua encarnação. Essa é uma das razões pelas quais eu sempre digo que é melhor agir. Se vai acertar, se vai errar, porque às vezes a gente não sabe muito bem como agir em cada conduta. A vida vai conduzindo a gente, as coisas vão acontecendo, mas agir é sempre melhor do que não agir. É claro que às vezes a reflexão anterior à ação é sadia. É claro que muitas das vezes você, na ação, se colocar com humildade para revelar que você não sabe se aquilo é o melhor, mas aquilo é o que naquele momento lhe ocorre como melhor, tudo isso é sadio. Mas ainda é melhor que a gente haja ao invés de a gente se omitir. Bom, a gente teve aqui, ano passado, a palestra do Wagner Paixão, que tinha como título A Conquista do Reino pelas Escolhas. E isso endossa bastante o que Joana está dizendo aqui nesse capítulo. Todas as nossas escolhas, são elas, e não as nossas omissões, que vão nos levar à conquista do reino de Deus. Porque, e ele disse isso aqui, quando você está agindo, muito do que te acontece, muito do que a vida coloca no teu caminho, é fruto das tuas necessidades, daquilo que você precisa aprender para que a gente possa alcançar uma condição maior. Toda vez que eu enfrento uma dificuldade, aquela é uma fabulosa oportunidade para que a experiência me leve ao autoconhecimento. Ele chegou a dar um exemplo, ele disse assim, se você é médium e você, na tua manifestação psicofônica, só manifesta sofredores, é porque existe uma sintonia que justifica isso. Não sei se vocês lembram. E aí ele explicou, pode ser por duas coisas. Pode ser porque você é tão sofredor quanto eles, e aí eles buscam alguém que por afinidade se manifesta melhor, ou pode ser que você tenha um comprometimento em encarnações anteriores, de maneira a que,
quando você dá passagem a esses espíritos sofredores, você está colaborando para recuperar aquilo que você causou de mal. Mas, de qualquer maneira, aquilo que te acontece, e aí eu estendo isso, não é só na manifestação mediúnica, em todas as ocorrências da vida, manifesta muito mais daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos aprender, daquilo que, enfim, constitui as nossas necessidades existenciais. Diante dessa questão, a gente se reconhece num momento em que a vida é muito rápida, as exigências são muito grandes, as dificuldades são volumosas. E a gente começa a ter pequenas condutas de omissão, ao invés de pequenas condutas de ação, no processo educativo e autoeducativo. Educação do outro e educação de si mesmo. Tem sido cada vez mais comum, eu vejo isso na rua, em vários lugares, os pais com crianças muito pequenininhas começar a botar o DVD ali na frente para o bichinho assistir enquanto come, porque se não tiver o DVD, ele vai resistir ao brócolis, ele vai resistir àquelas coisas de que ele não gosta. Então, ele bota ali a tela na frente da criança e ele começa a assistir ao negócio, entretido com o desenho, ele abre a boca e vai comendo, nem presta muita atenção no que está comendo, né? Então, o problema está resolvido. Só que não. O problema está resolvido porque ele se alimentou. Só que ele não tem consciência do que come. Muito pelo contrário, ele está gerando, está empurrando com a barriga, está jogando para frente um problema alimentar. E não tem a ver só com gostar ou não gostar, tem a ver com não ter consciência sobre o que come, como come, condicionado por vamos chamar assim, uma escolha que foi dos pais. É um exemplo, só um exemplo, para a gente perceber o quanto, para resolver problemas, a gente, por mecanismos de fuga, empurra essas dificuldades para frente, gerando outros transtornos que decorrem daquela má escolha. Todos esses são mecanismos, né, são providências cuidadosamente providenciadas para dar menos trabalho. Existem outras. A gente sempre tem justificativa para poder dizer o porquê que a gente faz isso ou faz aquilo. E muitos pais, nesse processo, argumentando que tem medo de perder o filho, argumentando que tem medo de o filho fazer isso, medo de o filho seguir por caminhos estranhos e coisa do gênero, começa a compensar aquelas condutas que seriam as mais adequadas, fazendo com que momentaneamente o problema desapareça, mas lá para frente a coisa se acumula e se avoluma. E aí é que está o problema. Joana alerta nesse capítulo 10, sobre o problema das fugas psicológicas nesses condicionamentos familiares, a fim de, aparentemente, resolver problemas. Além de não resolver, repito, eles se avolumam. De alguma maneira, a gente pode dizer, sem alarde, porque isso não é de agora também só, que a gente vive uma crise de valores. Por que que eu coloco lá o DVD na frente da criança, ao invés de gastar mais tempo, porque inevitavelmente vai ter muito mais tempo a ser gasto se a gente fizer um processo de alimentação sadio? Por que que eu opto pela coisa mais fácil ao invés da coisa mais difícil? Porque talvez eu tenha como valor a necessidade de dar conta das tarefas do dia, ainda com uma visão muito materialista da vida, porque se eu tiver uma visão espiritual das coisas, eu sei que aquele momento é um momento importante para o processo educativo, não só dessa encarnação, mas de toda uma existência longa, muito longa. E aí, eu, que não tenho valores muito claros, acabo fazendo as escolhas mais fáceis, porque eu também tenho dificuldades para poder dar conta. Alguns de nós que conhecem Joana de Ângeles, tem acesso à sua literatura e começa a compreender qual é a proposta dela, da psicologia espiritual, reconhece que todo o tempo que eu tenho deve ser preferencialmente destinado às questões do plano espiritual. Por que isso? Porque a vida material é transitória, a vida espiritual é definitiva. E cada vez mais, dentro das suas limitações, porque todos as temos, de trabalho, de circunstâncias da vida, a gente começa a focar, digamos, as nossas energias nas questões que nos parecem mais importantes, porque definitivas. Então, é natural que aqueles que se reconhecem dentro desse processo se dediquem mais intensamente do que antes
as questões espirituais. Não apenas a presença dele na casa espírita, mas as questões espirituais. A meditação, a compreensão, a renovação. E dentro desse processo, que pode ser acompanhado ou não de maior presença na casa espírita, isso pode gerar conflitos familiares. Muitas pessoas enfrentam conflitos dentro da sua família por conta da vinda à casa espírita. E aí algumas pessoas vão dizer, caramba, mas eu achei que vir à casa espírita resolveria os meus problemas. E isso está, na verdade, gerando problemas. Vamos entender onde está a gênese desses comportamentos de resistência. É muito natural que dentro de uma família composta por vários indivíduos, em que um deles faz um movimento e todo o movimento que a gente faz necessariamente reverbera também naqueles que estão perto de nós, isso gera uma espécie de onda que vai afetar também o comportamento dos nossos. É como se o teu comportamento de melhora puxasse junto todos os que estão perto de você, evocando esses indivíduos também a mudarem os seus comportamentos. Porque é incompatível aquele comportamento diante de uma nova conduta. Confortáveis nos lugares onde estão, e muito mais do que confortáveis, condicionados por comportamentos ancestrais de negação da busca desse processo que Joana muitas das vezes se refere como processo de individuação, eles resistem, mas eles não resistem à saída daquele membro da família para a casa espírita para ele realizar as suas atividades. O que ele está resistindo é as consequências que esse movimento traz. E aí o que acontece? A gente começa a ver que todo aquele que muda o seu comportamento ou muda a sua conduta enfrentará problemas. Diante dos problemas, isso é muito comum, a gente escuta muitos companheiros, e não é só nessa casa, de onde eu vim também escutava se era a mesma coisa, falando, eu tenho que diminuir isso, eu tenho que... porque a vinda ou a realização desse trabalho ou tal coisa gera um problema, gera um transtorno familiar que exige de mim mais cautela. E aí eu vou fazer o mesmo raciocínio do início da fala. Será que a gente, nesses mecanismos de freio, daquela conduta que a gente sabe que são adequadas, representam efetivamente uma solução de um problema familiar, ou a gente está naquelas circunstâncias adotando a conduta mais fácil, porque eu prefiro empurrar com a barriga, já que aquele processo de renovação vai ser postergado. Joana de Ângeles, certa vez, falou para Divaldo que muitas vezes na caminhada dele, ele teria embates com pessoas muito amadas, pessoas a quem ele queria muito bem. E ela disse para ele assim, diante dessas circunstâncias, faça sempre a escolha correta. Porque quando você faz a escolha correta, você caminha. E aquela pessoa que fica para trás, em algum momento, vai precisar da tua ajuda, e você estará pronto e disponível para oferecer as mãos e ela continuar caminhando com você. Mas se você, em nome do amor, que é tema do mês, já que a gente está trabalhando o livro O Amor como Solução, se a gente, em nome do amor, mas um amor piegas e irresponsável, a gente impede essa caminhada e fica estagnado com o companheiro agora, unido pelos laços familiares, nós dois, tanto eu quanto ele, estaremos nos prejudicando e os dois com dificuldade, precisando de um terceiro que venha dispor desse tempo de auxílio. Eu vou confessar a vocês que é meio tenso pegar essas coisas de família para falar, porque sempre vem uma experiência mais ou menos contemporânea a essas datas para nos levar à reflexão. Então vou eu, de novo, falar de Pedro e de Catarina, que são os meus filhos. São dois. Catarina é a mais nova. Catarina tem 5 anos. E ontem estava eu preparando a palestra, que não era essa, era de noite, né? Porque a Luzia só ontem teve, enfim, condições de perceber que não poderia estar aqui. Aí eu estava fazendo a palestra e tal, aí vem Catarina. Catarina tem 5 anos de idade. Catarina é a princesa mais linda de todas as princesas. Vocês não têm ideia de como a minha filhota é linda. Ela é bonita, ela é inteligente, ela é carinhosa. Catarina é uma graça. É uma sedução, assim, resistir aos pedidos de Catarina. Você sabe como é que é pai de menina, né? Você sabe como é que é pai de menina. Que Catarina é o que é, né? Pedro é maravilhoso, é lindo e tal, mas Catarina é a questão da vez, né? Então, vamos falar da Catarina. Vocês não têm
ideia do que ontem Catarina me falou. Eu estava preparando a palestra, disse assim, pai, vamos brincar? Falei, minha filha, vem cá. E dei um beijo nela e disse assim, papai, agora não pode, eu estou preparando uma palestra. Aí ela disse assim, palestra de onde? Aí eu falei, do Seja. Aí Catarina me olha no olho e diz assim, você gosta mais de mim ou do Seja? Acredita, era ser. Ontem. Aí eu empurrei o teclado e falei assim, Catarina, escuta só o que o papai vai te dizer. Eu te amo profundamente. Eu amo você mais do que você possa imaginar. Não há como quantificar o amor que eu tenho por você. Agora, todas as vezes que você, 5 anos, Hamilton, quando eu boto a mãozinha dela sobre a mãozinha dela é tão pequenininha que não passa da palma da minha mão. Mas essa miúda, esse pinguinho de gente, me pergunta se eu gosto mais dela ou do Seja. Poderia ser de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Eu disse para ela, todas as vezes que você, em nome do amor, tentar me chantagear para eu fazer o que você quer, me tirando das minhas responsabilidades, você não terá a resposta que você espera. Amar você não significa que o seu pai tem o direito de abrir mão das obrigações que ele tem no trabalho, no Seja ou em qualquer outro lugar. Porque amor é para libertar as pessoas. O amor não é para prender. O meu filho, que estava perto, disse assim, nossa, que exagero, ela só fez uma pergunta. Mas ele fez isso jogando no celular, sem nem olhar para ninguém. Disse, meu filho, larga o seu celular e vem para aqui. Ele disse, sobrou para mim. Gente, vamos falar sério. Quem é que nunca teve um filho nos colocando diante de situações de chantagem emocional em que a gente teria que escolher entre uma coisa e outra? É ou não é? Mas eu vou repetir. Nós ainda estamos condicionados a uma visão romântica, piegas e inadequada de amor, que leva a crer que amar alguém representa largar tudo para ficar com ele. Não é isso? É um amor de aprisionamento. E, depois de ter lido, né, o amor como solução, Catarina veio na hora errada. Porque se ela tivesse vindo antes, provavelmente ela levaria. Mas depois de ler o amor como solução, ela veio na hora errada, né? Acho que o mentor dela estava do lado, disse, vai agora, com quem diz, vai se ver, agora tu vai aprender, né? E ele disse, vai, Catarina, fala com teu pai agora. E veio ela. Mas veio na hora errada ou na hora certa, né, do ponto de vista do aprendizado. Eu queria repetir que, em nome do amor, muitos pais vivem um equívoco de exercício da sua autoridade. Todo pai, porque é pai, toda mãe, porque é mãe, recebeu de Deus a chancela do direito de exercer a sua autoridade. Se ele não tivesse condições de exercer a sua autoridade, Deus não lhe concederia a oportunidade de ser pai ou de ser mãe daquela criatura. Se ele é pai, ele tem, pela chancela de Deus, o direito de exercer a sua autoridade. O equívoco que muitos pais deixam de perceber e se deixam levar por isso é que a autoridade não é só um direito. Porque direito, como todo direito subjetivo, eu exerço se eu quiser. A autoridade é um dever, além de um direito. Porque todas as vezes que alguém, na sua jornada evolutiva, é colocado do seu lado e diz assim, larga as tuas obrigações em meu nome, sem se preocupar com o que aquelas obrigações representam, esta pessoa está cometendo um equívoco. E a reencarnação é uma realidade, ela não é um conceito.
Como conceito, eu posso usá-lo dentro da casa espírita. Eu posso usar para explicar, eu posso usar para isso, para aquilo, e sair desta porta e continuar vivendo a minha vida como sempre vivi. Só que a encarnação não é um conceito, é uma realidade. E é uma realidade que se manifesta desde sempre. O espírito imortal, encarnado já aos 5 anos, tanto quanto aos 15, aos 20 ou em qualquer idade, ele vive os efeitos deste fenômeno chamado reencarnação. E como tal, esse espírito, diante de qualquer oportunidade, deve receber de seus pais como dever a oportunidade educativa. Quando eu posso falar com clareza sobre essas questões transcendentais com os meus filhos? Desde quando eles estiverem preparados para falar dessa questão. E se uma criança, um bebê, que no berço usa o choro como artifício de conquista das questões que deseja, é porque desde bebê ele já está pronto para receber esses aprendizados. Ainda que seja linda e tenha só 5 anos, Catarina é um espírito imortal, que tem valores, que tem toda uma história acumulada de experiências, assim como eu também as tenho, e nessas relações familiares, porque não é só o que ela traz, não é só o que eu trago, é como essas relações se dão, sendo ela quem é e eu quem sou. Se eu não estou atento em cada circunstância, daí educar é difícil. Daí educar é muito difícil, porque exige, no mínimo, atenção e, muitas das vezes, trabalho, porque pequenas coisas precisam ser desdobradas. Se a gente não está atento, a gente perde excelentes oportunidades. No mínimo, se eu largo e vou brincar com Catarina, ela condiciona que todas as vezes que ela quer fazer alguma coisa, ela precisa realizar uma chantagem emocional. E como fuga psicológica, ela vai fazer isso não apenas comigo, mas com todas as pessoas que por ela passarem, nas relações pessoais, profissionais, afetivas e daí por diante. Então, a gente tem a obrigação, como pais, de realizar esses movimentos. A autoridade não é uma escolha, o exercício da autoridade não é uma escolha. Muitas pessoas se culpam por trabalhar demais. É óbvio que o equilíbrio entre todas as nossas atividades constitui também um dever, né, de evolução. Saber equilibrar, botar cada coisa no seu lugar. E é verdade, muitos de nós trabalhamos demais. Mas trabalhar é indispensável. E até quando eu estou dentro, né, daquela conta saudável, muitas pessoas, por não estarem dentro de casa, se sentem culpadas por não estar em casa. Vamos lembrar que há 2 movimentos de condutas de desequilíbrio. O trabalho em excesso é desequilíbrio porque as suas funções domésticas, as suas obrigações domésticas não estão sendo realizadas. Mas o contrário também, abandonar todas as minhas obrigações em nome de uma presença, por conta de um amor naquela condição piegas, também é uma manifestação de desequilíbrio. Porque, no mínimo, você está exemplificando para esta família, sejam essas pessoas crianças ou não, você está exemplificando para eles que, em nome de uma presença, você está abrindo mão dos seus deveres. Porque, como seres integrais, Joana tem o livro O Homem Integral. Nós não somos só seres sociais. Portanto, as nossas obrigações não são só com o trabalho. Mas nós também somos seres espirituais. E a gente tem que devotar um tempo e um esforço para essas tarefas. Acontece que nós não somos só seres espirituais. Então, é no equilíbrio que está essa conta. Eu dei aula para criança, adolescentes nessa fase que eu quero lembrar agora, e eu tive um aluno que era um adolescente muito generoso no trato. Era uma criança respeitosa, tinha um olhar diferente. A gente percebe quando a criança tem uma conduta assim mais... de escuta, de respeito, uma criança maravilhosa, um adolescente já, na verdade. E ele era muito rico. Eles moravam numa propriedade fabulosa, com uma vista privilegiada em São Conrado, tinha uma vida muito confortável e blá, blá, blá. E ele era pouco dedicado aos estudos, e eu pegava bastante no pé dele.
Certa vez, eu disse para ele, fulano, faz. Aí conversei com ele nesse sentido, de que você precisa se dedicar a isso e aquilo. Ele falou, mas professor, o meu pai é muito rico, e eu vou fazer direito, e vou continuar o trabalho do meu pai, não sei o quê, e eu não preciso tudo isso, eu só preciso disto aqui. E eu digo, olha, é uma escolha que você vai fazer, mas eu acho que toda escolha é arriscada, porque a vida, quando você escolhe o mínimo necessário, porque você enxerga, a vida é muito instável. A vida é muito instável. Por mais segura que pareça a sua condição, qualquer que seja, a vida pode mudar, e às vezes muda rápido. Ele foi. Anos depois, eu encontrei aquele jovem como meu aluno no curso de Direito. E aí, ele chegou para mim já numa outra condição. Essa história aconteceu depois daquela história de segurar dinheiro, do Collor e tudo mais, época em que muitas famílias passaram por dificuldades. E este pai, que era o grande organizador, o grande conquistador de todo aquele patrimônio, diante de circunstâncias financeiras difíceis, se suicidou. E este menino, e aquela mãe, e aquele irmão, que só souberam, porque foi para isso que eles foram educados, gastar, não resistiram a todas essas questões. O que aconteceu? Ele apareceu para mim numa outra condição, pedindo ajuda para que eu o ensinasse isso e aquilo, porque ele queria muito fazer um concurso, porque ele precisava passar naquele concurso, um concurso que tinha como remuneração pouco mais de R$3.000. É um menino cujo padrão de vida mudou absurdamente. E ele falava dos arrependimentos que ele tinha por não ter feito, quando pôde, quando tinha acesso a uma educação privilegiada, o acesso a essa educação poderia ter levado ele a uma condição muito melhor do que aquela que ele tinha, né? E ele estava tendo que ver coisas muito básicas ali. A experiência desse menino me ajudou a compreender que não é porque eu posso hoje prover alguma coisa para os meus filhos que eu devo poupá-los do esforço de conquistar essas mesmas coisas. Só que a gente que passa pelas conquistas sabe o quanto difícil é conquistar coisas materiais. É muito difícil. E a gente que passa pelas dificuldades tem, de novo, aquele amor piegas, orientando a sua conduta, achando que, pelo amor, você deve oferecer alguma coisa melhor. Melhor a partir de que valores? Por isso eu te digo, a nossa crise não é só uma crise de autoridade, é também uma crise de valores. Porque se como valor de pai você entende que o teu papel é promover uma educação para a imortalidade, trabalhar não é um sacrifício. Passar por dificuldades que levem à conquista de alguma coisa material não é um sacrifício. Definitivamente não é um sacrifício. Mas muitos pais e muitas mães, em nome do amor, dizem assim: é porque se eu não fizer tal coisa, o meu filho sai de casa. E se ele sair de casa, ele vai se perder de vez. Então, em nome do amor, ele cede. É difícil dizer isso, mas eu vou dizer: deixa sair de casa. Deixa sair de casa, porque não vai demorar muito para ele perceber o quanto as coisas que você dizia para ele são efetivamente verdadeiras. Ah, mas é porque nesse meio termo, porque tem droga, tem violência, tem isso, tem aquilo. Ninguém experiencia no rumo da sua existência coisas das quais não necessita. Se você efetivamente acredita naquilo que a doutrina espírita traz como ensinamento, permita que esse espírito vivencie as suas experiências tal como ele necessita e não tal como você deseja. Porque o nosso desejo, você falou isso ainda agora, é muito ainda limitado às circunstâncias que eu enxergo. E a espiritualidade, que enxerga muito mais além, se permitir que naquelas circunstâncias ele saia de casa, é porque talvez ali fora exista alguma experiência que ele precisa viver. Em nome do amor, a gente aprisiona. Isso não é amor, é egoísmo. Não sei, acho que tem gente que vai desistir, uma altura dessa, de ler amor como solução, né? Porque é o tipo de solução que a pessoa não busca, a solução mais difícil. Mas é a definitiva. É a definitiva. Um amigo foi para um casamento com um pacote já pronto. Ele não teve filhos biológicos, mas era padrasto de 3 crianças que ele criou como suas. São filhos, portanto, né? E aí,
ele falava das dificuldades que tinha com o mais velho, porque quando ele chegou, ele já era maior e tal, então teve aquela natural resistência ao padrasto que chega. E ele, uma pessoa esclarecida, se dedicava muito à educação dos três, mas em especial ao do maior, que era o que dava mais problema, né? E ele, de vez em quando, a gente conversando, ele falava das dificuldades que tinha com o mais velho. E ele falava assim, o rapaz já adulto, 20 e poucos anos, disse, ele agora se esmou que quer morar sozinho. A gente está apavorado, porque ele é indisciplinado, desorganizado, e aí vai adjetivo, né, que vocês possam imaginar. E aí, como é que essa criatura vai morar sozinho? Né? Ele fica, vai dar errado isso, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aquela aflição, em nome do amor, ficava prendendo o garoto, impedindo que ele fosse tal como ele desejava, né? Ele foi morar sozinho, porque, afinal de contas, quando é adulto, a gente não segura mais, e eles vão mesmo. Foi. Tempo depois, ele disse assim, olha, eu acho que ele fazia isso só para azucrinar a nossa vida. Por quê? A casa dele é perfeita, é organizada, ele tem uma vida equilibrada, ele não perde hora, tudo aquilo que ele fazia, ele esperou para fazer dentro da nossa casa. Quando ele foi para dele, ele fez direitinho, danado. É só para azucrinar. Olha, pode até ser que é assim, né? Porque você sabe que às vezes tem espírito de porco. Kardec não classifica entre os espíritos o espírito de porco, mas ele existe, né? Então, pode ser que ele seja espírito de porco, mas pode ser também que aquele garoto que cresceu ouvindo o tempo inteiro o que é certo, quando ele se apresentou diante da circunstância em que ele precisou fazer o que é certo, ele aprendeu. Ele aprendeu. E quando não aprende, né, porque aparecem nesses cursos pessoas dizendo, mas o meu não aprendeu, está lá tudo errado, não sei o quê. Deixa. É importante, nesse deixa, não é deixa, suma, largue, não é isso não. Mas é importante que você olhe no olho do seu filho, segure na mão dele e, com todo o amor que você possa vibrar, peça ajuda aos mentores, né? Peça ajuda à espiritualidade que orienta e rege ali os rumos da tua família também. Pede ajuda e, nesse olhar, diz para ele, todas as vezes que o teu filho estiver errado, eu amo você e eu quero o melhor. Quero o melhor para você. Tudo que eu puder fazer para te ajudar, eu farei sempre. E o que eu estou fazendo agora é exatamente isso. Eu estou te ajudando, da maneira como eu acredito. E posso dizer uma coisa, você está errado. Não conte comigo para perpetuar esse erro. O certo é isso e não aquilo. Porque a gente abre mão de uma série de coisas ao longo da nossa vida, pequenos exercícios de equívoco, em nome do amor. Não é amor. É egoísmo e é também a escolha, como diz Joana no capítulo 10, por uma fuga psicológica que faz com que a tua vida seja mais fácil. Porque fazer as escolhas certas não é simples. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. O exercício do dizer não é fundamental. Mas não é só para os filhos, porque o processo educativo se dá em todas as direções. Os relacionamentos não são diferentes. Nós nos educamos uns aos outros nas relações familiares. E quando a gente cresce, isso é um movimento individual, pode ser que quem esteja do seu lado, ainda condicionado àquelas experiências que ele repete há muito tempo, ele prefira não crescer. E é muito difícil você, diante de alguém que tem valores hoje diferentes dos seus, continuar uma trajetória. Se a gente olhar para Joana, Jesus disse para Joana voltar, né? E Joana voltou e continuou seguindo as suas obrigações familiares, cuidando daquele marido. E fez disso uma experiência libertadora, porque ela própria fala que depois daquela encarnação, as suas outras encarnações foram diferentes. Aliás, não casou de novo, não foi isso? Às vezes o sacrifício é grande, né? Mas é libertador, amigo. Você está entendendo? Muitos de nós,
Porque eu não estou dizendo veladamente não se separem. Porque a separação, muitas das vezes, ela é a solução adequada para certos conflitos. Até porque a gente nunca sabe se aquele casamento foi efetivamente uma necessidade evolutiva ou um equívoco dessa encarnação. Às vezes, o teu planejamento reencarnatório está previsto para você se consorciar com uma pessoa e você apressadamente se equivoca antes. Então, a separação é a solução. Então, ninguém vai trazer fórmulas mágicas do que você tem que fazer. Mas a gente precisa fazer um exercício de compreensão do até onde a minha presença junto daquele ser vai contribuir para o crescimento dele. Porque a presença ao lado de alguém, em qualquer circunstância, em qualquer relação, tem que ser para promover a evolução do outro. Se essa presença do lado dessa criatura é apenas para promover o meu sofrimento, não tem razão de ser. Porque Deus não permite que nós evoluamos pela simples necessidade de um sofrimento que é punitivo. A evolução não se dá por punição, se dá por aprendizado. Tanto que a gente aprende na doutrina espírita que quando o aprendizado é feito, a causa do sofrimento estanca, qualquer que seja ela. Olha, a doutrina espírita, para a gente fechar, né? E Joana de Ângeles tem muitas coisas a dizer sobre relacionamentos familiares. A gente convida vocês a refletirem sobre essas questões às quintas-feiras, às 14 horas. No curso SS Família, o que não representa que todos os demais cursos, como Autocura, por exemplo, Autocura também discute questões familiares e de relacionamentos que são ou não sadios. Claro que quando você está preparado, onde você estiver, a solução das tuas mazelas virá pelas mãos dos mentores que orientam essa casa. Porém, o fato de você buscar um curso que trata de família... É pesada a propaganda, tá vendo? É porque você se propõe definitivamente a refletir sobre essas questões. Seríssimo, seríssimo. O livro Amor como Solução, capa que eu tenho é essa, a gente nunca sabe qual é que tem agora, né? É um livro, é a nova, é um livro belíssimo. Leiam com o coração liberto e com a alma sedenta da expectativa de aprender. Porque senão a gente só enxerga aquilo que a gente deseja. E a gente precisa enfrentar a vida tal como ela nos leva à evolução. Tá bom? Que Jesus nos oriente, abençoe a todos e permita que vocês possam fazer bom uso do livro e das reflexões que a gente trouxe hoje. Fiquem com Deus. Não precisa não.